Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa casa de Bezerra, aqui por este ambiente virtual. Mais uma vez aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os nossos amigos espirituais desta casa, que o Mestre Jesus continue nos orientando, nos intuindo, permitindo que aproveitemos esta oportunidade de divulgar o bem. E o tema de hoje são palavras de Jesus relacionadas à família, aos, digamos assim, filhos diferentes. Vamos lembrar que Jesus nos alerta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isto está lá em Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Lembramos que, naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos normalmente ficavam do lado de fora, procurando falar com ele. Então, em certo momento, alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus, então, perguntou àquele que tinha lhe falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus assim disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vejamos, amigos, que os laços de família não se verificam por acaso. Há, acima de tudo, uma lei divina que comanda o chamado destino e a união, o reencontro das almas, dos espíritos encarnados, na vida corporal. Antes de acolhermos nos braços, com aquela ternura paternal, o ser pequenino, pelas vias da paternidade, nós normalmente idealizamos para ele o melhor. O corpo mais perfeito, a saúde orgânica integral, uma inteligência lúcida. Mas não devemos esquecer que esta escolha já foi feita realmente por nós desde muito tempo, sem ilusões e sem sonhos, na maioria das vezes antes de reencarnarmos, de voltarmos ao novo corpo de carne. Deste modo, não devemos nos alarmar com que os filhos possam trazer para nós de grandes dificuldades e problemas desde a infância. Lembremos que os filhos são companheiros de evolução que são colocados, na verdade, temporariamente sob os cuidados dos pais. Então, nessa presente reencarnação, a finalidade principal é ajudar ambos a concretizar o próprio desenvolvimento na vida terrena, na presente existência. Então, logo, o crescimento e o aprendizado, podemos dizer que são mútuos. Isto é, filhos aprendem com os pais e, sim, os pais também aprendem muito com os filhos. Mas existem os chamados filhos diferentes. O estudo da doutrina espírita, quando nos aprofundamos, verificamos que ele demonstra que a lei de causa e efeito promove a oportunidade de grandes reajustes sempre que a harmonia entre espíritos é quebrada. Muitos pais e filhos estão ligados por fortes laços do passado. E o Espiritismo nos orienta sobre esse tema delicado, que pode ser para alguns um grave problema. Vamos lembrar que a quantidade de pais que sofrem a dor de um filho difícil, apesar de orientá-lo com o maior carinho e dedicação. Nem sempre os espíritos que encarnam numa mesma família são espíritos simpáticos, isto é, ligados por relações agradáveis de um passado, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas também pode acontecer
que estes espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias que igualmente anteriores, de vidas passadas. Então, isso é fato. Os filhos não vêm com o manual de instruções. Não se aprende na escola ou numa faculdade como educar os filhos, apesar de termos faculdades que trazem conceitos de educação. A realidade é que tudo é na prática. Para quem recebe como filho um espírito amigo, parceiro de muitas vidas, o entendimento, a simpatia, os laços de amor facilitam a vida de todos. Mas isso não ocorre como um privilégio de uns poucos escolhidos. Isso ocorre por merecimento, por amadurecimento espiritual e também pelos objetivos nobres que vão permitir a união entre esses pais e os filhos. E os filhos, na visão espírita, quando não são amados por seus pais, é porque tiveram com eles relações de muitos conflitos lá atrás, em vidas passadas. Os sentimentos aversivos podem, muitas vezes, aflorar de ambas as partes, o que dificulta esse amor e essa evolução. Nossos filhos, caso os tenhamos, em verdade, não são nossos filhos. Acima de tudo, são filhos de Deus e temporariamente se encontram sob nossos cuidados. Dessa forma, podemos entender que os filhos, na visão espírita, estão intimamente ligados com os pais. Muitas vezes, isso acontece, então, como sabemos, por laços do passado. Independente de terem os chamados laços da carne e do sangue, ou até mesmo serem adotivos filhos do coração. Na intimidade do coração, os pais sempre indagam quem são esses filhos diferentes que trazem uma maior dose de lutas e trabalhos. Então, amigos, é isso que temos para as nossas singelas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esse momento, que possamos estar juntos na próxima semana, na qual falaremos, mais uma vez, relembrando passagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se você quiser deixar abaixo seus comentários, a sua dúvida, por favor, faça isso. Coloque. Nosso objetivo não é simplesmente divulgar, é principalmente internalizar as informações maravilhosas de Jesus para que sejamos melhores, façamos do mundo melhor do que ele se encontra. Fiquemos em paz e continuem se cuidando.